quando as coisas minimamente se restabelecerem, que a gente consiga reconhecer o quanto que aquilo que a gente chama de vida normal é absolutamente anormal. Eu quero apresentar o Arthur Igreja, muita gente já conhece, mas ele é um engenheiro mecatrônico. Ele falou que não era para falar isso, mas engenheiro mecatrônico, é um palestrante não nacional, mas também internacional, cofundador da plataforma AAA, que é em parceria com o Ricardo Amorim e o Alan Costa, e tem uma carreira acadêmica extensa. Arthur, obrigada por ter aceitado o nosso convite com o Papo do Palestrante, viu? Obrigada mesmo. Poxa, prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu queria que você falasse brevemente como é que foi a sua carreira, coisas legais e coisas que não foram legais. Conta um pouquinho aí. Minha carreira, minha trajetória começa na engenharia, né? Então, fui cursar engenharia mecatrônica. Eu brinco que não era para falar porque eu era engenheiro numa outra vida, né? Faz tanto tempo. Mas foi na engenharia, atuei bastante tempo, me apaixonei. E foi uma coisa que foi importante pra caramba, Sandra, porque o que acontece, muito do que está acontecendo hoje, eu vi lá. Então, só para dar dimensão, eu tive aula de inteligência artificial quando absolutamente ninguém falava desse assunto. Em 2010 eu era professor de inteligência artificial, então o que é muito legal é que vários desses temas eu posso dizer que eu conheço tecnicamente com alguma profundidade, então não é uma coisa, eu ouvi falar, sabe? Eu efetivamente usei essas coisas. Bacana. E pude participar de projetos interessantíssimos, assim, com grau de dificuldade técnica bem grande. Nesse momento eu tive também grandes oportunidades de ir para muitos países, participar em projetos internacionais. E aí a engenharia, ela começou, eu me senti um pouco sufocado na engenharia, porque eu comecei a ficar apaixonado por empresas, por negócios, por entender, sabe, essa coisa um pouco mais ampla. E na engenharia foi uma coisa muito curiosa, que nós tínhamos só uma cadeira de administração e o professor, ele basicamente no primeiro dia ele falou assim: olha, isso aqui não é para vocês, sabe? Então nem se preocupa com isso. E aí quando eu saí, eu fui fazer MBA, pós-MBA, fui para o mestrado, tinha um sonho de entrar na FGV para dar aula, já estava dando aula em faculdade no ano que eu saí da faculdade, então as coisas foram... E essa foi minha grande escola para dar palestra, sabe? Porque o que acontece? Quando eu saio da faculdade, e daí eu começo a abrir minhas primeiras empresas, na faculdade que eu estava, tinha um professor de robótica que vinha de fora do país, enfim, e ele não quis mais dar aula. E aí a faculdade tentou encontrar alguém e tal, não achou, e falou: você topa? Eu falei: pô, eu topo. Então, essa história de muito novo, eu comecei a dar aula em faculdade com 23 anos, e ter que preparar a aula, chegar na sala, os alunos tinham pelo menos o dobro da minha idade, me questionando o tempo inteiro, sabe? Aquele questionamento de quem que é você para estar aqui falando. A minha escola de palestra... Nossa, gigante. E ali foi minha escola para ser palestrante, sabe? Então, ter que preparar material muito rápido, ter que estudar que nem um maluco. E aí comecei a abrir meus negócios. Depois eu participei de uma empresa de energia renovável, super experiência também. Assim, eu tinha equipe na Índia, na Holanda, na Alemanha, um negócio sensacional. E desde 2012, o que aconteceu? 2012 foi a última vez que eu trabalhei numa empresa. Então, muito do que nós estamos vivendo agora, eu estou contando toda essa história, tem muito a ver com o que a gente está vivendo, que em 2012 teve a MP579 aqui no Brasil, que destruiu o setor elétrico. Então, em um dia eu estava trabalhando num super projeto, num projeto multimilionário, no dia seguinte nada daquilo existia. Então foi meio a pandemia que eu vivi em 2012, sabe? E aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar nos Estados Unidos, estudei na Espanha, estudei na China, e aí que eu comecei com consultoria, e depois, quando eu estava na consultoria, muita gente começou a demandar palestra. E eu te confesso que num primeiro momento, eu achava que palestra era necessariamente aquele negócio motivacional e aquela coisa toda. Então, eu não me sentia remotamente confortável em, primeiro, falar que eu era palestrante,
E segundo, como eu estava acostumado com dar aula e treinamento e coisa mais pesada em termos de carga horária, não passava pela minha cabeça como é que fazia para entregar alguma coisa em 1 hora. Então eu ficava assim, puta, não tem como entrar com profundidade no assunto. Aí eu fui aprendendo que, na verdade, era uma questão de formato, era uma questão de aprender a fazer. E o que aconteceu? Num determinado momento, eu dava palestra para tentar vender consultoria. Chegou um momento que a demanda de palestra, de forma absolutamente orgânica, então, assim, nunca foi um plano friamente traçado do tipo, eu quero ser um cara que vai viver de palestra, sabe? Foi uma coisa muito legal, porque o mercado foi me puxando, sabe? E aí eu vivi em 2012 ali o meu coronavírus, né? Então, e aí o mercado começou a me puxar para fazer palestra, enfim. E aí chegou um momento da consultoria que simplesmente palestra, eu decidi sair da consultoria porque eu falei, gente, isso aqui não tá mais fazendo sentido. E a partir do momento que eu me declarei palestrante, então a coisa explodiu. Então foi uma coisa assim, Sandra, em 1 ano eu fiz tipo 15 palestras, no ano seguinte foram 50, no ano seguinte 120. E desde então tem sido, o ano passado foram mais de 150 eventos no Brasil, vários outros países, uma loucura, assim, então uma delícia, né? E hoje eu não me vejo, sabe, eu adoro, eu tenho uma paixão gigantesca, assim, tô com uma saudade de estar no palco, tô com uma saudade de estar com o público, é uma coisa gigante. Então, você sabe que eu ia até perguntar para você quando começou e tudo, aí você já falou. Agora, quando você começou, qual era o tema que você falava? Como é que foi essa evolução? Como foi isso? Essa é uma baita pergunta, porque é o seguinte, eu comecei falando, olha só que curioso, né? Então imagina, eu saí da engenharia, fui para o mundo da administração, toda a minha formação depois foi na área de negócios, então MBA, pós-MBA, mestrado, fui fazer os créditos do doutorado, tudo focado em empresas. E aí, uma altura, eu comecei a estudar muito economia, então um negócio que me interessou, gestão e economia, e teve um determinado momento, em 2013 e 2014, que eu publiquei alguns artigos falando, olha, o Brasil quebrou, e foi um pouco antes das coisas acontecerem. Então, o curioso é que no primeiro ano, 2015, eu estava falando basicamente de economia e o que fazer nas empresas. E aí, quando nós passamos por todo aquele processo de impeachment, nós passamos por toda aquela coisa, eu comecei a sentir um ambiente muito odioso em torno da política, da economia. São temas que ainda me interessam demais, mas estrategicamente eu preferi falar de outras coisas. E aí o que acontece? Em 2015, o assunto inovação começou a bombar nos Estados Unidos. Então foi uma coisa que entre 2015 e 2016 eu me voltei para isso, e aí foi um clique, assim, que como eu falei, eu vim da área técnica, do mundo do software, eu fui para o mundo da gestão, e o mundo da inovação e da transformação digital é o encontro disso. Então, se eu pegar assim, as duas metades da minha vida profissional, o tema de inovação é a junção. Então, em 2015 foi uma decisão assim, bom, falar de política e economia é uma coisa que fatalmente gera ânimos exaltados, e falar de inovação e tecnologia que eu tanto amo é uma coisa que as pessoas estão se interessando. Então, vamos nessa, vamos por aqui. E assim, esse virou meu grande tema, por esse tema que eu sou conhecido. Sim, sim. E aí você tem uma palestra que eu acho que é a mais solicitada, que é o Profissional do Futuro, não é? Falo muito disso, porque até por todas essas reviravoltas que eu passei, e é um dos capítulos do meu livro, né? Falando sobre reinvenção de carreira, tem muito a ver também com todo esse período que eu dei aula, tentando entender, caramba, como é que uma pessoa se capacita para esse futuro, no meio de toda essa bagunça que está acontecendo, né? Então, e vai ser o tema do meu próximo livro. Então, o último foi sobre inovação focado em pequenas e médias empresas. O próximo livro vai ser sobre carreira, sobre o lado pessoal dessa história de ter que estudar pelo resto da vida, né? Os diplomas valem cada vez menos e nós temos que nos reinventar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, do seu livro, que é A Conveniência é o Nome do Negócio. É isso aí. Eu diria que esse livro foi
ele é fruto de um processo de amadurecimento, tá? Porque eu brinco que se hoje eu assistisse a minha palestra de 2015, 2016, eu ia chegar no final e falar assim, cara, você tem certeza? Você tem certeza disso? Por que eu tô falando? Porque lá em 2015, 2016, quando o mundo acordou para essa história de inovação, era mais ou menos assim. Uma empresa tem que crescer a todo custo, todo mundo tem que tentar virar a Amazon, o Google, as profissões vão desaparecer, as empresas vão desaparecer, e se você não for super agressivo, se você não destruir o teu negócio, então eu estava mais ou menos nessa pegada, mas era natural, porque naquela época era um momento de despertar para o assunto, e sempre quando nós temos um despertar, ele é exagerado, e daí o que aconteceu? Principalmente viajando por causa das palestras, eu chegava nos rincões do Brasil, nos interiores do Brasil aí, e eu via que não era isso, tá entendendo? Não tinha como chegar lá naquele pequeno negócio do interior do Brasil e falar, vamos pensar em como fazer uma empresa global, vamos fazer uma empresa de software. Não era a realidade daquelas pessoas. Então, ficava aquela pergunta, nesse período, as pessoas falavam assim, Arthur, amei o que você falou, achei espetacular essa visão ampla de mundo, mas eu tenho uma pergunta, o que eu faço amanhã cedo? Como é que eu uso isso na prática? Porque tá me parecendo super distante, sabe? E aí, depois desse primeiro exercício de entender essas grandes tendências, eu me aprofundei em falar o seguinte, olha, é isso que está acontecendo, a grande figura é essa, mas para o Brasil a história é outra e para um pequeno negócio é ainda mais diferente. Então eu percebi que o desafio das empresas no Brasil, principalmente, não era de tentar entender um futuro distante, era trazer essa empresa para 2020, para 2019. A grande parte das nossas empresas, elas precisam ainda incorporar coisas que já aconteceram. Elas precisam vencer um determinado passado delas e chegar em 2020. Então é um livro muito pé no chão, é um livro pragmático, então eu não estou tentando falar para essa empresa, olha, você vai com esse livro se tornar uma empresa que vai dominar o mundo. Não, você vai ser um pouco melhor, você vai estar mais perto do que está acontecendo. E outra coisa que ficou muito claro para mim, que a questão não era tecnológica. Não vencem as empresas que têm mais tecnologia. Vencem aquelas que são mais simples, aquelas que facilitam a vida das pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem consegue entregar as mesmas facilidades que nós temos com essas empresas super inovadoras, né? O que elas fazem? Nós gostamos delas porque basicamente você clica num botão e resolve a coisa, sabe? Então não é a tecnologia que ela usa. E nós temos que trazer isso para a nossa vida, sabe? Então, quem está contratando uma palestra, quem está falando contigo, ela quer resposta rápida, ela quer resposta ágil, ela quer tirar a burocracia do caminho. E são essas empresas que nós amamos. São essas empresas. São as empresas que não criam dificuldade. Ah, legal. E o outro livro que você já está escrevendo, o novo livro, né? Tô trabalhando nisso porque é como eu falo, né? Todo mundo reclama de falta de tempo, né? E agora cá estamos num momento em que a vida mudou, as coisas estão diferentes e todo mundo está com um pouquinho mais de tempo. Então esse é um tema que já estava aí no meu radar, eu estou trabalhando nele, estou lendo assim, intensamente, então nesse momento eu estou me digitalizando, todos nós que estamos passando por isso, né, as palestras agora começaram a acontecer online, a comunicação com o público mudou, então tenho estudado muito sobre isso e estou estudando para o livro, para falar sobre quem vai ser esse profissional do futuro, e agora é um profissional do futuro pós-coronavírus ou com coronavírus, né? Então isso também é um ingrediente novo nessa história, né? Sim. Me fala, como é que surgiu a plataforma AAA? Então, a plataforma, ela surgiu, foi um momento que, assim, as pessoas olham o Ricardo, principalmente, é um cara que, enfim, tem muita evidência, tem muita representatividade, mas o principal negócio dele também é palestra, E aí partiu de um questionamento que foi o seguinte,
naquele momento, em 2017, o que nós víamos na internet eram basicamente cursos online, mas bastante folclóricos. Então, até o comportamento das pessoas na internet me parecia bastante folclórico, sabe? Então, o pessoal o tempo inteiro gritando e fazendo e tal. E assim, eu tenho um perfil mais estudioso, mais na minha, e não tenho julgamento de valor algum, sabe? Eu só estou dizendo que eu seria absolutamente incapaz de entregar uma palestra, um treinamento do tipo, pessoal, vamos todo mundo se abraçar e tal. Não é o Arthur. Então não me chame para isso. Não sou a pessoa certa para isso. Eu sou a pessoa para levar provocação, um monte de informação, me preparo intensamente para cada palestra. Então, quando eu vi esse mundo online meio folclórico, eu não me via naquilo. Então, partiu de uma busca dos três fundadores. Fala quais são os nomes e tudo, porque às vezes tem gente que não sabe o que é a plataforma. Sou eu, o Ricardo Amorim e o Alan Costa. Então, qual foi a nossa provocação naquele momento? Como ir para a internet sem ter que fazer toda essa fanfarronice? Como ter um negócio digital, e nós brincávamos naquela época, como ter um negócio digital sem perder a dignidade? Essa foi a premissa básica. Que bom! E aí, a outra coisa que nós víamos é o seguinte, lá em 2017, nós entendíamos assim, nós temos que entregar um pedaço de conhecimento todo dia. No final, essa história do curso encapsulado, ele funciona, ele é muito importante, mas a coisa está mudando todo dia. Então, assim, vamos criar uma plataforma em que a pessoa assina, e a nossa premissa era mandar 5 minutos de conteúdo muito denso todo dia. E daí surgiu o AAA. O AAA é uma brincadeira, porque no mundo dos investimentos, o que acontece? Os investimentos mais confiáveis são aqueles que recebem a chancela AAA. E o AAA era uma brincadeira de Amorim, Arthur e Alan. Então nós pegamos um pedaço do nome de cada um com essa história de... Muito bem bolado isso. E aí a premissa era, se a nossa busca é por manutenção da confiabilidade, nós seremos o rating AAA do conteúdo da internet. Então a ideia era essa. Olha, o Gustavo está fazendo uma pergunta seguinte. Quando você começou com a ideia da consultoria, como é que você se organizava? Você já tinha um material robusto ou era por empreitada? Foi essa exatamente a pergunta dele. Então, consultoria foi, uma outra escola monumental, assim, a consultoria foi fantástica, porque o que aconteceu? A partir do momento, então, eu tive uma vivência bastante robusta dentro de empresas, como gestor, como colaborador, tive as minhas empresas, tive fracassos retumbantes empresariais, tive coisas que deram certo, coisas que deram tudo errado, aprendi demais, e aí quando eu fui para a consultoria, foi muito intenso, porque o que acontece? Eu tinha um sócio que era o lado mais metódico e organizado, o meu lado sempre foi da inovação, da estratégia, do planejamento, e o meu lado muito fraco da organização. Então eu sempre precisei de gente que me complementasse. Então, primeira era uma visão muito pessoal. Quando nós íamos para as empresas, o que começou a me assustar foram duas coisas. Como eu estava nessa jornada super intensa, eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos. O meu mestrado, eu passei um período nos Estados Unidos, um período na Espanha, um período na China e um período aqui no Brasil. E nós estávamos... Os trabalhos que nós tínhamos no mestrado eram de consultoria. Então nós tínhamos que fazer consultoria com empresas indianas, com empresas, enfim, do mundo inteiro. É um grande aprendizado, né, Arthur? Foi sensacional. E aí o que acontece? Quando eu vi em que nível estavam essas empresas e o nível que estavam as empresas brasileiras, eu fiquei um pouco assustado. E a segunda coisa que me assustou foi os problemas das empresas. Você pega uma empresa do setor da construção civil, você senta para conversar com ela, ela fala, não, peraí, mas eu preciso te explicar, porque o nosso mercado é muito particular e os nossos problemas são muito particulares. Aí eu saía dessa empresa de manhã, de tarde eu ia numa empresa farmacêutica e ela falava assim, Arthur, eu tenho que te explicar, o nosso mercado é muito particular e os nossos problemas são muito particulares. E a conversa era idêntica, parecia... Era assustador, porque tinha momentos assim que eu olhava a minha agenda, olhava o relógio, eu falava, o que aconteceu? Que eu tô tendo a conversa de hoje de manhã
Então eu comecei a perceber, eu comecei sim a ter determinados materiais e eu comecei a sentir que a consultoria, muito mais do que um planejamento e uma discussão, acabava sendo um processo educacional. Na verdade, os empresários, especialmente aqui no Brasil, porque eles têm uma coragem gigante, um empreendedorismo monstruoso, muitas vezes eles não tiveram uma formação para ser empresários. Eles se moldaram pela vida, né? Então, muitas vezes, quando eles paravam assim, nossa, mas eu nunca consegui resolver tal coisa, daí você falava, então, mas tem tal pedacinho da administração que resolveu isso há 50 anos, já pensou em usar isso aqui? E eles ficavam assim, uau, isso é incrível. Então eu comecei a ter material porque simplesmente as conversas se repetiam. Então era mais ou menos assim, respondendo Gustavo, eu preparava material em função da consultoria, só que começou a virar meio, que nem eu falo, era uma caixa de encanador, sabe? Eu chegava lá, o que você tem problema? Tal coisa, eu puxava a chave. Então eu tinha, não, peraí, deixa eu abrir uma apresentação sobre gestão de tal coisa. Deixa eu abrir um material sobre isso. O material ele foi se formando porque simplesmente as conversas se repetiam. Era assustador, é assustador. Não, eu imagino. E assim, qual que é a sua rotina? Assim, você tem rotina? Eu queria também que você me falasse um pouquinho sobre a sua estrutura familiar. Fala um pouquinho. Legal. Arthur. Não, legal. Eu acredito que estabelecimento de... Vamos lá. Rotina, sinceramente, uma das coisas que mais me aborrece, é por isso que eu amo tanto o que eu faço, uma coisa que me aborrece é fazer a mesma coisa sempre. Então, só para... Como é que eu defino a palavra rotina na minha cabeça? É pelo menos ter uma estrutura de organização e do que eu estou perseguindo, né? Então, rotina... Por exemplo, eu morreria se eu tivesse que toda quarta-feira eu faço tal coisa. Então, assim, basicamente, eu tenho determinadas coisas que são muito importantes para mim. Primeiro, estudar sem demagogia alguma. Eu chego no final do dia e me dá uma sensação terrível, assim, se eu não conversei com alguém muito interessante, se eu não li, e se eu não assistir alguma coisa que eu falasse assim, caramba, ontem eu não sabia isso. Então, eu tenho um período no dia, até eu não me sentir satisfeito em termos de eu melhorei um pouquinho hoje, eu tô sempre cercado de livro. Não valeu a pena, né? Não valeu a pena, é uma sensação de dia perdido. Então, eu preciso disso, eu preciso falar com pessoas, eu preciso... E aí, é isso que é sensacional na palestra, porque todo dia eu tô falando com gente inteligente, todo dia eu tô falando com gente que me desafia. É isso que eu amo de estar em lugares diferentes, de estar nas cidades minúsculas, nas cidades grandes, enfim, mas todo dia ter que estudar sobre aquela empresa, sobre aquele mercado. Então, vamos separar. Como é que era a minha rotina até março de 2020? Era uma rotina, do ano passado foram 270 voos, cada palestra eu customizo, eu não me tolero se eu fizer 2 palestras iguais, então, só para você ter ideia, eu tenho salva desde a primeira palestra que eu fiz na vida até a que eu fiz ontem. Então, eu tenho todas elas, porque alguns cuidados que eu tenho, por exemplo, eu estou indo na cidade X, antes de ir para lá, eu abro todas as palestras que eu já fiz lá, para não usar nenhum dos exemplos que eu já usei naquela cidade. Porque eu acho que é uma sacanagem com aquele público se eu usar um exemplo repetido. Segunda coisa, eu faço o mesmo por empresa e por setor que eu vou atuar. Então, para fazer isso, tem que estudar que nem um doido. Tem que estudar, é uma parte muito importante do meu dia. Exato, né? Saber tudo disso. Bastante. Sim. Nesse aspecto eu tenho bastante cuidado. A segunda parte muito importante da minha vida, desde que eu me conheço por gente, não é remotamente um problema para mim, atividade física. E é outra coisa que, nossa, se eu não correr, se eu não também no final do dia alguma coisa não vai estar certa, sabe? Então, eu preciso. E muitas das coisas que eu gravo em vídeo, que eu gravo no podcast, então eu aprendi que meu corpo e minha cabeça funcionam mais ou menos assim. Eu preciso estudar, aí eu saio para correr. Enquanto eu tô correndo ou jogando tênis, aquelas coisas se organizam. Aí eu volto para casa para gravar conteúdo, para escrever, para produzir.
Então, é mais ou menos assim, eu preciso estudar, eu preciso me divertir, eu preciso dar risada, eu preciso escutar música, então eu tenho basicamente esses 3 blocos. Eu tenho o bloco de estudar, o bloco de manter meu corpo bem e o bloco que eu tô com a Jaque, que eu tô com meus amigos, enfim, que aí eu preciso escutar... Namorada, que eu ia já perguntar cultura familiar. Não, e aí eu preciso espairecer, aí eu preciso curtir minha coleção de vinil, eu preciso curtir minha coleção de shows, eu preciso tocar guitarra, aí eu preciso não estar pensando em tudo que eu estou estudando. Entendi. E essa pandemia, hein? Pontos positivos e negativos para você, ou profissionalmente, ou pessoalmente, o que você está achando? Eu tô achando que, assim, se eu não tivesse passado, que nem eu te falei, eu em 2012, por isso que eu volto nesse momento, 2012 foi o primeiro baque na minha vida, do tipo assim, 3 anos depois, eu tinha tudo, sabe, era mais ou menos assim, aonde eu estava em 2012... Em 2015, eu já tinha tudo, 2015 eu vou estar com uma carreira muito grande e eu já tinha entendido como chegar até lá. Quando tudo isso colapsou, foi basicamente, aí foi muito importante, sinceramente, ter planejamento financeiro, ter disciplina financeira, porque daí não foi aquele momento, eu tô perdido. Não, agora eu vou investir em estudar em inúmeros países e agora eu vou construir uma nova carreira. Por que eu estou te contando isso? Quando tudo isso congelou, eu estava... Esse ano, assim, o ano passado foi incrível. Esse ano, ele estava 150% do ano passado. Já em termos de contratos fechados, eventos, enfim. Quando em março tudo isso congelou, né, que eu brinco que eu fiquei grounded, né, eu fiquei sem voos, eu fiquei tudo postergado, tudo essa bagunça toda... Foi no primeiro final de semana, foi assim, segunda-feira eu tinha voo, segunda-feira eu não tenho mais voo. E é que nem eu falo, pela primeira vez, desde que eu tenho, 9 anos de idade, a minha agenda estava vazia, tipo, tinha uma semana de vazio, né? Então, o primeiro sentimento foi muito ruim, e o segundo, aonde eu encontrei uma fortaleza, foi justamente olhar para 2012 e pensar assim, eu passei exatamente por isso. E eu saí muito melhor. Então, e a segunda coisa foi, eu tenho uma perseguição muito grande em tirar a desculpa da minha frente, sabe? Então, o que eu tô dizendo? Quando eu tô... esses dias nós tivemos uma cena engraçada aqui. Eu tava numa preguiça desgraçada pra fazer exercício. E eu tava quase naquela assim, não custa nada furar hoje. E aí foi nesse momento que eu saí correndo pra me trocar pra correr. A Jaque pediu o que aconteceu. Eu falei, eu preciso correr neste momento. Ela falou, por quê? Porque eu falei, eu tô prestes a desistir de correr hoje. Então, ela falou, mas como assim? Eu falei, então, eu criei todos os argumentos pra não correr hoje. É por isso que eu preciso quebrar essa porcaria agora. Então, nesse momento foi mais ou menos assim, agora as palestras foram adiadas e tal. Então, qual que é a desculpa? A desculpa é, eu queria minha vida de 2019 de volta. Claro que eu queria. Mas agora eu não tenho desculpa para, por exemplo, não fazer o podcast. Sandra, eu tava há 3 anos com o projeto do podcast engavetado, sabe? Um dia eu vou fazer um podcast. Então, na segunda-feira foi assim, você não tem desculpa não ter um podcast? Claro. Então faça. Tá. E agora tá no episódio 14. Então, Pô, imagina, mas era assim, então, agora você não tem desculpa para não produzir o próximo livro. Tô trabalhando nele. E uma coisa, sinceramente, que eu tô achando muito legal que nós estamos vivendo, e aí você pode falar muito melhor do que eu a respeito disso, existia no mercado uma coisa muito carregada de que palestra online não funcionava. Então, eu posso contar nos dedos as vezes que as empresas toparam palestra online até 2020. Tinha um certo... Você tem razão. Um certo estigma no mercado. Então, eu lembro de vezes que eu estava, por exemplo, fora do Brasil, e a empresa falava, realmente, não tem como.
vamos fazer por videoconferência. Então, claro que as coisas estão se moldando, mas eu tô com a cabeça focada num mundo em que as nossas palestras presenciais vão voltar e nós vamos sair disso com negócios presenciais e online. Então... Veio para ficar, com certeza. Então, eu sinceramente tô com a cabeça... Eu tô pensando nisso, tá entendendo? Qual que é a sua visão disso? Como é que você tá vendo essa transição? Não, eu vejo como algo que ia acontecer, já estava começando a acontecer lentamente, porque eu trabalhei com o Dr. Osiris Silva, era um dos nossos amigos até o ano passado. Ele agora não está mais fazendo palestras e eu oferecia palestra online, porque ele já não estava mais querendo viajar para alguns lugares. Palestrantes também internacionais é mais fácil você vender em palestra online. Agora, hoje virou uma realidade que é a única realidade que nós temos e eu acho que as pessoas agora estão se acostumando. Isso agora virou uma rotina. E as pessoas vão ter uma opção, mesmo porque a palestra online é um pouco mais barata, para o palestrante também é interessante. Às vezes ele não consegue fazer aquela palestra se for presencial, mas online ele vai poder fazer. É uma outra opção que surgiu e que eu acho que veio para ficar, com certeza. É isso aí, concordo. É isso aí, né? Você sabe que a Michelle, acho que é a Michelle, a hora que você estava falando, que não consegue fazer aquelas palestras motivacionais e tal, ela falou assim, a verdade do Arthur é muito mais motivacional do que essas palestrinhas motivacionais. Eu achei tão gracinha ela falar isso, Michelle falou isso. Não, a Michelle é uma querida, a Michelle é da Cressol e participei de vários eventos da Cressol. Deixa eu ver se quer ver? Não, eu vi o contato dela. É Michelle Garbin, é isso mesmo. Exatamente. Bom, olha, como última pergunta, eu sempre peço uma dica do palestrante ou algo que você fala em suas palestras, que você acha que é importante para o público ouvir. Você daria uma dica para nós? Claro. Eu sempre acho uma coisa meio... eu acho uma coisa até, em alguma medida, presunçosa, né? Porque foi muito engraçado. Alguns dias atrás eu estava participando de um evento, online, né, obviamente, e alguém pediu assim, você pode indicar um livro? Mas eu tô vendo que o teu livro tá ali, então você indica o seu. Eu falei, não sou presunçoso a esse ponto, né? Eu falei, peraí, quem sou eu, né? Porque palestra é uma armadilha de ego desgraçada, né? É um negócio... nós estamos lá no palco e aquela coisa toda, né? Então é que nem eu falo. Pessoal, provavelmente eu não sou tão legal fora do palco quanto vocês acham que eu sou no palco. Então, a dica, claro, vou dar uma dica e alguma reflexão que eu acho que é pertinente, mas, enfim, se cabe, vai ser ótimo, senão tá tudo certo. Mas eu acho que já está tendo uma certa retomada, está tendo um vai e vem e tudo mais, e em todos os espaços que eu tenho participado, eu tenho deixado essa mensagem, né, que quando as coisas minimamente se restabelecerem, que a gente consiga reconhecer o quanto que aquilo que a gente chama de vida normal é absolutamente anormal, né? Então, digo isso, semana passada eu peguei meu primeiro voo pós-março, e eu tava, sabe, dava vontade de ir lá abraçar as pessoas no aeroporto, que normalmente são as pessoas que eu tô lá assim, caramba, e aí, vai cancelar o voo, não vai, sabe, ver tudo aquilo fechado, ver tudo aquilo, sabe, aquela coisa tão esquisita. E aí a coisa que eu tô pensando o tempo inteiro é quantas vezes eu passei naquele aeroporto e parecia uma coisa absolutamente trivial, sabe, parecia uma coisa banal, parecia uma coisa... eu lembro que eu só ficava... as pessoas mandavam mensagem assim, e aí como é que estão as coisas? Eu falei, nossa, Congonhas tá um inferno, e tá cheio de gente, e tá um barulho, e eu não consigo pensar e tal. Eu tô com saudade daquele barulho, sabe? Tô com saudade daquelas coisas. Então, o quanto que aquilo que... sabe, aquela coisa que o americano chama, né, que took for granted, né, que parece que sempre esteve ali, sempre estará, e são essas coisas banais que na verdade não são tão banais, elas são absolutamente espetaculares, né? Então eu acredito que
esse mundo online é um mundo interessante, mas vai ser também uma oportunidade incrível de valorizar o mundo offline, né? Eu acho que esse encontro, né, essa possibilidade de uma pessoa estar frente a frente, por exemplo, eu poder falar contigo, de ter essa conexão, é incrível, mas a gente poder sentar, então, tomara que a gente não deixe isso de lado, sabe? Nossa, só não esquecer isso, que Zoom, que Instagram, é muito legal, mas que isso sirva só para mostrar o quanto que isso daqui é uma alternativa, mas o quanto que o mundo da vida real é indescritível, é incrível. É verdade. Olha, Arthur, você é, assim, admirável, você é autêntico, sabe, falante, eloquente, adorei, e assim, humilde em tudo que você vai falar. Fiquei encantada com a nossa live. A gente fala muito só assessoria com assessoria, então nós já tivemos negócios juntos, mas nunca tivemos esse papo, né? Pois é. Eu te agradeço muito, viu? Muito mesmo, de dar toda a sua sinceridade, você ter se aberto, falado conosco. E muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por participar. Sandra, imagina, eu só queria deixar uma mensagem aqui que assim, super feliz, então, você é uma querida, obrigado aí pelas palavras. E tem uma coisa contigo que eu não vou falar, não falaria isso daqui se não fosse verdade. Que é impressionante o número de pessoas nesses últimos anos de muita andança, de muito evento, é impressionante o quanto que as pessoas te referenciam com um grau de estima altíssimo, sabe? Então, de pessoas que eu admiro muito, tanto do lado dos palestrantes quanto dos contratantes, é muito notável isso, sabe? As pessoas, elas não falam do seu nome como nome, elas falam como standard, elas falam como marca, elas falam como... Elas têm uma admiração pelo teu trabalho, e eu posso falar pelo lado de cá, que todo evento que é contigo é impecável, é incrível. Então, só te parabenizar por isso. Eu vou falar isso da equipe. Com certeza. Arthur, beijão. Muito beijo mesmo, viu? Tudo de bom. Obrigado. Você também. Tchau, tchau.